Vamos lá, vamos à nossa conversa de hoje, dando sequência à nossa série, falando sobre vida, conexão de fé e vida. Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe. Nosso Deus, muito obrigado por essa noite. Pedimos a Tua direção e a Tua graça, para que a conversa que teremos a partir de agora seja absorvida por nós da maneira como o Senhor deseja, que ela seja um instrumento Teu para o nosso esclarecimento, para a nossa correção, para a nossa transformação, e que assim nós possamos perceber a Tua direção e a Tua vontade para nós. Me ajuda nessa conversa e que tudo glorifique Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. É a nossa oração. Amém e amém. Vou ler algumas coisas aqui para você. Vivemos em um mundo de histórias rivais que tentam moldar nossa noção de quem somos e de como devemos viver. Mas em vez de tentar criar nossa própria identidade, devemos nos encontrar na narrativa bíblica. Como fazer isso? A Bíblia é uma grande história que faz grandes afirmações. Ela tem começo, meio e fim que dão sentido à nossa vida. Estamos no meio da história. Ela nos diz por que estamos aqui e para onde vamos. Assim, a partir dessa conversa, iremos observar o drama bíblico. Como os discípulos no caminho de Emaús, muitos cristãos estão familiarizados com esta história. Mesmo assim, lutam com a ideia de relacionar quem são com o que Deus quer. Como conciliar uma vida que permita ser um bom cristão, usando conhecimento, habilidades e força produtiva para sinalizar o reino de Deus? A resposta parece simples, mas efetivamente não é. É uma questão de propósito de vida, algo como o que Deus quer que eu faça com aquilo que eu sou, com as ferramentas que eu tenho, como o modo que Ele me fez. Uma pergunta difícil de ser respondida, né? Qual a razão para eu estar aqui? Onde está Jesus entre um domingo e outro? Muitos por não compreenderem o assunto em questão, são levados a fazer uma escolha entre viver para si mesmo e servir a Jesus. Como se nossos dons, trabalhos e paixões estivessem em conflito com o nosso chamado para servir a Jesus. Por que temos essa tensão? O que é que está faltando para nós, gente? É preciso, portanto, voltar ao começo, pois toda a história tem começo, e o começo da história bíblica é crucial, é fundamental, pois ali encontramos o sentido para o resto da história. O que Gênesis tem a nos dizer sobre quem somos e quais os propósitos para nós, é essa a nossa conversa de hoje. Portanto, irmão, bem-vindo à nossa série de reflexões, Reconfigurar, conectando fé e vida. A vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo reconfiguram todas as coisas, trazendo esperança, vida e sentido a todas as áreas da cultura humana. Mesmo assim, muitos não conseguem ver como nossa fé molda boa parte da vida e experiência cotidiana. Onde está Jesus entre um domingo e outro? Quais os propósitos de Deus para nós? O que significa ser criado à imagem de Deus? Como vivemos no mundo, mas não somos do mundo? A falta de respostas conclusivas de tais questões demonstra que é preciso reconfigurar o entendimento a respeito da nossa vida em Jesus Cristo. Por isso, pensaremos juntos a nossa própria história e encontraremos nosso lugar na maior de todas as histórias, a história bíblica, onde Deus se revela completamente a nós. Gênesis 1, de 1 a 4 diz: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Gênesis 1, 26 diz: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
Nós vamos observar hoje juntos, irmãos, a narrativa bíblica a respeito da criação do nosso universo e da nossa própria criação. E por que isso é importante? Porque essa história debate, briga, rivaliza com outras histórias paralelas a ela. E nós precisamos saber que essas coisas moldam o nosso jeito de pensar. Aquilo que nós pensamos hoje é reflexo de histórias que moldaram o pensamento ocidental, onde nós estamos. E se nós pensamos de alguma forma, nós reagimos daquela forma. Nós só somos o que somos porque pensamos de alguma maneira. Portanto, essa conversa é muito mais importante do que a gente imagina. Vamos falar de coisas antigas. E talvez você diga, mas eu não tenho nada a ver com isso, essa história é tão antiga. Não, temos tudo a ver com isso. Porque o jeito de nós pensarmos as coisas vem de lá de trás. Se nós não compreendermos isso, o resultado será catastrófico, como é hoje a maneira de nós pensarmos a vida. Onde começa a narrativa bíblica, gente? É óbvio, começa em Gênesis capítulo 1 e 2. E ali nós temos uma história, que é uma história a respeito de nós, mas uma história a respeito do universo. Ali nós temos a narrativa bíblica que conta como o universo foi criado. Gênesis diz que este cosmo que nós vivemos, esse mundo que nós vivemos, esse universo que nós vivemos é uma criação. E isso é importante, o mundo não é eterno, ele foi criado. A primeira coisa para a gente guardar nessa conversa é isso. Por quê? Porque algumas tradições orientais e pensadores ocidentais, principalmente da filosofia grega, não pensam assim. Em Gênesis nós temos um começo, em outros livros bíblicos nós temos um fim para esse cosmo em que nós vivemos. Essa é a narrativa bíblica. Nós entendemos que estamos no meio dessa história. E o Senhor que escreveu essa história é Deus. Deus criou os céus, Deus criou a terra. Por que é importante eu pensar nesse universo como um universo criado? Porque o pensamento grego, gente, é muito influente no jeito que a gente pensa a vida hoje. Nós temos uma descendência desse pensamento helênico, grego, que nos influencia demais, sem mesmo a gente saber. E o pessoal lá da Grécia, como Platão, Aristóteles, eles pensavam nessa realidade da criação de maneira muito impessoal. Nada de um Deus que criou, nada disso. Colocavam esse pensamento no nível da impessoalidade, da casualidade, de que tudo foi criado por um acidente. E nós percebemos que em Gênesis a coisa é muito diferente. Em Gênesis um Deus pessoal e todo-poderoso criou os céus e a terra. E isso aconteceu em um momento específico do nosso tempo. Observando inclusive a ordem que o nosso cosmo tem, que o nosso universo tem, a gente vai perceber que Deus foi absolutamente preciso na sua criação. Alguns estudiosos dizem que se a Lua se deslocasse um quilômetro da sua órbita, o que é muito pouco, isso afetaria a nossa vida por completo. O caos se manifestaria por qualquer desordem nessa ordem criada por Deus. Essa ordem inclusive é que possibilita a vida existir nesse planeta. E você sabe que apesar de tanto esforço nosso, o único planeta que existe vida comprovada até hoje, possivelmente seja o único, é o nosso. E essa vida só é permitida pela caprichosa ação de Deus em dar ordem a tudo. É assim que nós lemos no texto bíblico e é assim que a fé cristã acredita. Mas é bom saber que nem sempre foi assim. O começo das coisas não foi nessa ordem bonitinha, tudo bacana. Gênesis 1, 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso significa que Deus criou todas as coisas a partir do caos, a partir de algo realmente confuso, sem forma e vazio. O texto bíblico nos diz que essa criação durou 6 dias. A gente não vai entrar na questão que alguns biblistas têm, que
alguns debates criam, mesmo acreditando na criação bíblica, no relato bíblico. Alguns dizem que não foram 6 dias absolutamente, mas que foram 6 momentos, 6 eras. Outros dizem que são 6 dias literais. Esse é um outro problema para outro dia a gente conversar. O importante é a gente perceber o que é que acontece nessa criação. No primeiro e segundo dia, Deus coloca forma onde não existe. Uma estrutura e uma forma específica é dada a esse caos, ok? E ele permite, essa ordem permite que esse caos se transforme em algo habitável, é o que acontece. Do 4º ao 6º dia, Deus preenche esse vazio. Deus vai enchendo esse lugar criado por Ele, e onde Ele colocou tanta ordem. Ele coloca lá planetas, estrelas que são colocadas no céu, animais da terra, pássaros no ar, criaturas marinhas nas águas. Ele enche, Ele habita esse lugar. Assim o Criador faz todas as coisas da forma como elas são, e Ele provê habitação para os seus habitantes, e assim Ele constitui o cosmo que nós conhecemos. O que é importante então nessa narrativa? É nós sabermos que o mundo não é divino, mas que ele é uma criação de Deus. Não é parte de Deus, mas é uma criação de Deus. Em outros lugares, no Oriente Antigo, onde as coisas como essa de Gênesis foram registradas, as pessoas acreditavam que esse cosmo era continuidade dos deuses, fazia parte dos deuses. Por isso a gente sabe de uma tendência antiga de adorar a lua, de adorar o sol, de adorar a natureza de uma forma geral. Por que esses povos faziam isso? Porque acreditavam que a própria criação era divina. O relato bíblico nos deixa muito claro que tudo acontece fora de Deus, não dentro de Deus, não é? Por isso o sol e a lua são criaturas, são criados, são estruturas criadas por Deus e não devem ser adoradas assim como o resto da natureza. São simplesmente luminares que iluminam a terra, e a gente precisa ter isso muito claro na nossa concepção de universo. Agora, essa maneira de pensar dá uma ideia de que então, o mundo tudo bem, não é? Não. Essa forma de pensar não deprecia o mundo, porque segundo o pensamento bíblico, apesar desse mundo não ser divino, ele é sagrado. Há alguma coisa muito especial nesse cosmo criado por Deus, uma sacralidade que deve ser observada e respeitada por nós. Os biblistas, gente que estuda a Bíblia mesmo para valer, não aqueles meia boca assim, mas gente séria, eles têm cada vez ido mais por esse caminho de interpretação, no seguinte sentido: eles creem que o relato bíblico que Moisés fez, nós lemos uma pequena parte dele a respeito da criação do mundo, ele tem uma conexão com outros textos escritos na época por povos pagãos, ok? Que relatavam a construção de templos. É muito interessante, eu preciso um pouquinho da tua atenção. A ideia é que a ligação entre aquilo que Moisés escreve e aquilo que esses outros povos, registros escritos da mesma época, da mesma região, eles têm uma comparação em alguma forma. De alguma forma eles têm, não uma conexão, mas uma identificação. A ideia é que os templos antigos eram construídos justamente para honrar divindades. E a maneira como o registro da construção desses templos, pense num templo mesmo, é disso que a gente está falando, tem muito a ver com o que Moisés faz, do jeito que Moisés faz. E no próprio texto bíblico a gente encontra algumas coisas desse tipo. Vou citar rapidamente isso para você. Por exemplo, quando o texto bíblico lá em Gênesis fala sobre luminares, sol e lua, a gente acabou de falar sobre eles aqui, o termo usado é meor. É um termo hebraico que se refere à luz, que se refere à luminária, alguma coisa desse tipo. E quando a gente vai mais à frente na construção do tabernáculo, lembra aquele templo móvel, não é? Que Moisés construiu com o povo no deserto? Eles iam andando e adorando a Deus, desmontava a barraca, que parecia uma barraca, um templo assim, né? Quando ele escreve, Moisés que escreve também sobre isso, ele usa
o mesmo termo que ele usou para se referir a sol e lua, só que ele está se referindo ao tabernáculo. É um link interessante. Outro link, por exemplo, quando Deus completa a sua obra, lá em Gênesis 2, diz assim: e havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito. Esse termo acabado, que para a gente não parece ter muita efetividade, as palavras usadas por Moisés, na hora que ele vai relatar que terminou o tabernáculo, é a mesma. Êxodo 40:33, Moisés acabou a obra. Para nós o sentido não é muito profundo, porque a gente está longe dessa questão linguística, né? Mas quando a gente vai estudar a língua original, isso faz muito sentido. Também, quando as águas são ajuntadas por Deus, o termo usado é o mesmo quando, lá em 1 Reis 7:23, há uma descrição a respeito do mar de fundição que estava no templo, dentro ali do templo em Jerusalém. Essas são ideias, então, que nos fazem entender que há uma conexão entre o que Moisés está escrevendo e o que os antigos escreviam a respeito da construção de templos a divindades quaisquer que sejam. O que é que nós podemos perceber então? Que em Gênesis 1 e 2, nós temos a descrição, gente, de um templo cósmico. O relato da construção de um lugar que a gente pode entender que é sagrado, como a concepção dos antigos a respeito do templo que eles construíam. Nessa história, portanto, o mundo não é divino. Ele não tem um caráter divino, mas ele tem um caráter sagrado, como um templo não é parte de Deus, mas é sagrado por ter sido criado por Deus. E os biblistas vão cada vez mais nesse sentido. Agora, a última evidência bacana para a gente pensar, e não é difícil da gente concordar nisso, é que quando alguém constrói um templo, pensa aí em qualquer templo, em qualquer construção para uma divindade, ok? A gente tem isso no Brasil, já que somos um país muito místico nesse aspecto. Está cheio de igreja, está cheio de templo, com um monte de imagens lá. Esses templos, quando um templo é construído, você concorda comigo que ele é construído geralmente para uma divindade específica, ok? Santo tal, essa aqui é a catedral do santo tal, essa aqui é a capela da senhora não sei o que. Não é assim que funciona? Ok, pense comigo. Qual a última coisa que se coloca em um templo construído a uma divindade? A imagem daquela divindade. Não se coloca a imagem primeiro para depois se construir o templo, né? Não é interessante? Algumas manifestações religiosas fazem aquela passeata, né? Todo mundo andando junto, aquela... Não é passeata o nome, como é que chama aquilo? Aquilo lá que o pessoal vai junto, como que é? Procissão, muito bem. Vai para procissão e aí vai, né? E leva a imagem e coloca lá. Bacana. Você já pensou? Depois que o templo cósmico de Deus estava construído, qual foi a última coisa que ele fez? Colocar a sua imagem nesse templo. E essa imagem somos nós, seres humanos. Por isso, nós como cristãos podemos perceber o seguinte: esse mundo é maravilhoso, gente. Ele foi criado por um Deus muito bom, de um caráter muito bom, e ele não foi criado de forma aleatória, muito menos de forma acidental. Essa ideia do Big Bang, ela tem várias brechas que não fecham, que não se completam. Não dá para a gente pensar em uma perfeição de ordem como essa que nós vivemos, que é feita por acaso. Deus criou tudo isso. E Deus nos colocou aqui como sua imagem e sua semelhança. O cristão deve se valer dessa bela narrativa. Os antigos pensavam no movimento acidental para criar o mundo. E os modernos também. Porque herdaram esse pensamento, ok? Pensam assim, que isso aqui é fruto do acaso, tudo foi por acaso. Não. Nós, cristãos, pensamos aquilo que o texto bíblico nos diz. Esse mundo foi criado por um Deus muito bom. Muito bem, isso nos leva imediatamente à questão a respeito do nosso papel nessa história. Onde é que a gente entra nessa situação? Qual é o nosso papel? O que eu devo fazer? Para entender o que eu devo fazer, eu preciso saber quem eu sou. Nunca uma atribuição é dada a alguém que não sabe quem é.
A gente não consegue fazer nada sem a gente saber quem a gente é. Portanto, vamos dar uma olhadinha na história do homem, mediante os pensamentos, os pensadores e o pensamento antigo. Nesse movimento de construção de templos, nessa relação homem-divindade, qual era o papel do homem? Pode ter certeza de uma coisa, irmão: o papel do homem era extremamente pequeno, desvalorizado. Na Mesopotâmia antiga, o cosmo vem à existência com os deuses e para benefício dos deuses. É assim que eles entendiam, que os deuses é que estavam construindo esses templos, e eles usavam a mão de obra, adivinha de quem? Dos homens, ok? O cosmo era para os deuses e os templos também eram feitos e construídos para os deuses. Como é que a relação homens e divindade acontecia nessa época e nessa região? Acontecia assim: eu sou um homem, ok? Eu creio que tem uma divindade aí, que eu preciso da proteção dessa divindade. O que é que eu faço? Construo um templo para essa divindade, coloco uma imagem dessa divindade dentro do templo, e aí eu faço de tudo para deixar esse Deus feliz. Porque se eu fizer esse Deus feliz com oferendas, com sacrifícios, com ofertas e coisas do tipo, se eu fizer esse Deus feliz, está tranquilo, porque Ele vai me abençoar. Olha só como é que funcionava a cabeça dos antigos. O homem, portanto, ele entrava só nessa parte final aí, de fazer o Deus feliz. Esse era o papel do homem, praticamente um papel de escravidão às divindades, ok? Essa era a ideia. Ali, os homens eram mão de obra escrava para os deuses. A tarefa humana era servir aos templos que se encontravam nos lugares especiais aí das cidades, dos povoados e tudo mais, fazendo o Deus feliz para serem recompensados. Já o livro de Gênesis vai por outro caminho, e a gente sabe disso, mas é importante a gente perceber essa diferença. Ele não conta a história igual a essa, muito pelo contrário. No livro de Gênesis, o Deus Criador não tem necessidades, não cria seres humanos para satisfazer as suas necessidades. A sua presença no seu templo cósmico não depende das suas necessidades, Ele é soberano. Ele não é alimentado por ninguém, muito pelo contrário. Em Gênesis 1, a gente vê que Deus, o Deus Criador desse templo cósmico em que nós estamos, Ele é que sustenta as criaturas. Ele é que faz bem as criaturas. Ele não depende de ninguém. Ele é absolutamente Senhor. E nenhuma dessas criaturas de Deus foi criada como escravo de Deus, incluindo os seres humanos, que têm uma posição inclusive especial e diferente dentro do plano criador de Deus. Sabemos que o homem é especial na maneira como Deus o coloca nesse templo cósmico, nesse universo, dando a ele uma característica muito diferente daquela que as divindades tinham, ou a maneira como o homem pensava a sua relação com as divindades na mesma época e na mesma região. No relato bíblico, o homem é colocado como a própria imagem do Criador. Ele não cuida da imagem do Criador. Ele não fica que nem maluco tentando fazer o Criador ser feliz. Ele é a imagem do Deus vivo. Ele é, e assim somos nós, imagem do Deus vivo nesse mundo, nesse templo cósmico em que nós habitamos. Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Talvez seja essa a razão porque a gente tem uma recomendação bíblica para não adorar imagens, já que nós somos a imagem do Deus Criador, ok? Assim nós não existimos como mão de obra escrava. Se nós não existimos como mão de obra escrava, então por que estamos aqui? Já que a gente não está aqui para servir esses deuses, ou para servir esse Deus bíblico, servir no sentido de satisfazê-lo, o que a gente está fazendo aqui? Gênesis 1:26 diz assim: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Dominar a ordem criada era alguma coisa que os deuses antigos também reivindicavam.
Na cabeça dos seres humanos daquela época, as coisas funcionavam assim. Se acreditava que os deuses dominavam a criação através daquelas imagens que estavam nos templos. Esse era o pensamento daquela época. Mas em Gênesis 1, nós percebemos que Deus deixa claro que o destino de todo ser humano é dominar sobre o cosmos. Quem faz esse papel somos nós. Quem recebe esse papel somos nós. Tipo assim, governantes. Tipo assim, vice-reis. Olha, isso aqui é meu, mas eu te coloco aí para você dominar. Aí já tem gente que já fica empolgada. Agora eu vou dominar. Mas espera aí que tem uma diferença bem grande de dominar do jeito que a gente quer fazer, do jeito que a gente gosta de fazer, desse domínio que é determinado por Deus. O domínio determinado por Deus tem mais a ver com uma ação sacerdotal, de cuidado. A gente domina, mas não para explorar, a gente domina para cuidar. Olha o que diz o versículo 15 de Gênesis 2. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então nós somos colocados no jardim de Deus para cultivá-lo, guardá-lo, mantê-lo, servi-lo, praticamente numa linguagem religiosa. Interessante isso. Termos usados têm uma linguagem religiosa, ressaltando aí a importância dessa natureza sagrada, dada por Deus a nós, e da nossa tarefa em cuidar de tudo isso, praticamente de uma maneira religiosa. Fomos chamados para servir a terra, para reverenciá-la, para respeitá-la, para conservá-la. Em tempos em que o assunto é queimada, a gente precisava ouvir esse tipo de coisa, né? Nós somos chamados para cuidar disso aqui, gente, não para explorar da maneira como nós fazemos. Portanto, estamos aqui para uma governança justa, até mesmo sacrificial, abnegada pelo templo cósmico que Deus criou, no qual Ele nos colocou. E o que isso envolve? Como é que isso funciona? Qual é a cadeia de pensamento que faz isso acontecer? Não é muito difícil, gente. São 3 coisas muito básicas. Muito difícil de dizer. De fazer talvez seja, mas de dizer não é muito não. Da gente pensar, como é que eu faço para conservar isso? Como é que eu faço para que essa coisa toda que nos envolve, onde nós estamos, seja adequadamente gerenciada pela gente? 3 tipos de relação que não podem faltar. A primeira é a nossa relação com Deus. Observando a maneira como o homem se relacionava com Deus em Gênesis 1, nós entendemos que isso não pode acabar. Tem que ser alguma coisa valorizada e desejada por nós. Lá em Gênesis 3:8, por exemplo, Deus andava no jardim, diz o texto. Ok? Essa é uma proximidade incrível que o homem tinha com o Senhor naquela época e que é fundamental para que nós possamos viver esse tipo de ação e de vida que protege o planeta e que faz com que a gente seja quem a gente deve ser onde a gente está. A segunda coisa é a nossa própria relação com os demais seres humanos. Vai me dizer que eles tinham problemas. Quando o texto bíblico se inicia, eles estavam na plenitude da relação deles. Tão bem, que diz o texto que eles andavam nus e não se envergonhavam. A gente minimiza isso, menospreza isso, mas é uma declaração clara de interligação absoluta. O homem se relacionava com o homem se relacionava com a mulher, homem se relacionava entre si de uma maneira plena, uma relação plena. E em terceiro lugar, é claro, a nossa própria relação com a criação. Nos relacionarmos bem com Deus, nos relacionarmos bem com o próximo, nos relacionarmos bem com a criação, proporciona alguma coisa que se encontra no texto de Gênesis 1 e 2. Shalom. A palavra shalom no hebraico é plenitude. É mais do que paz, é plenitude, completude de vida, é bem-estar, é prosperidade. Portanto, irmão, a nossa vocação humana é sermos vice-reis, governadores, ok? Também sacerdotes, ok? Exatamente como na criação, trazendo o shalom de Deus até essa terra em que nós habitamos. Entender isso é fundamental, porque através desse entendimento nós podemos dar voz à criação.
Nós podemos expressar a natureza da criação, podemos entendê-la. E podemos, através desse entendimento, através da arte, da ciência, da tecnologia e de tudo o que fazemos, não diminuir a criação, mas valorizá-la, preservá-la, óbvio, como deve ser. Entender que nós podemos elevá-la a Deus, elevar a criação a Deus. Alguns entendem, por exemplo, que a gente pode fazer com tudo que a gente faz, aquilo que a gente faz quando a gente participa da ceia, por exemplo. Um momento de consagração, apresentando o meu trabalho a Deus, apresentando a minha caminhada diária a Deus, apresentando a minha vida fora do círculo religioso a Deus, e consagrando tudo que faço, porque sou alguém que representa Deus nessa terra, com a atribuição de cuidar de tudo isso daqui, restabelecendo a minha relação com Deus, com o próximo e com a criação. É uma sacralidade, gente, que atinge todos os níveis da nossa existência, em tudo que a gente faz. E isso é fundamental no nosso entendimento. Assim, a narrativa bíblica reconfigura muita coisa na nossa cabeça. E isso deve acontecer, gente. Essa narrativa precisa reconfigurar para a gente, por exemplo, o que é trabalho. Você sabe que hoje a maneira como nós pensamos trabalho é uma maneira instrumental de pensar trabalho. O que é uma maneira instrumental de pensar trabalho? Quando eu penso em algo como instrumento, eu uso aquilo para atingir outra coisa, não é? Eu uso um martelo como instrumento para pregar uma madeira. A minha finalidade não está no martelo, está em pregar a madeira. O martelo é só um instrumento, ok? Qualquer instrumento, aliás, o nome desses equipamentos aqui é instrumento. Por quê? Porque através dele se faz a música. O alvo principal qual é? A música. Eu uso um instrumento. O que nós fizemos com o nosso trabalho hoje foi isso. Nós pensamos no trabalho somente como um instrumento para atingir alguma coisa. Eu quero ficar mais rico, então eu trabalho para atingir esse objetivo. Eu preciso sustentar minha família. Tudo certo, tudo lícito, não tem problema. Mas eu uso o trabalho como instrumento para atingir um objetivo. A narrativa bíblica começa a me esclarecer que há algo de sagrado, de sacralidade no meu próprio trabalho, na minha própria atividade. O trabalho tem um propósito inerente em si, não só um valor instrumental. O trabalho em si importa. Aqui entra uma pergunta, diante de tantas que a gente está fazendo: o que é que eu tenho feito com o meu trabalho? Ele tem sido só um instrumento, ou ele tem sido feito com esse propósito, dentro dessa narrativa bíblica, de ser alguém que linkado a Deus, que ligado a Deus, se importa com o próximo e se importa com a criação. E assim eu exerço a minha atividade. O trabalho em si realmente importa. E a outra coisa que essa narrativa bíblica tem que mudar na nossa cabeça é o que é glorificar a Deus. Quando a gente pensa em alguma coisa bacana, bonita, o que é que isso está falando? Isso aqui, glória a Deus. Que legal, glória a Deus. O que é glorificar a Deus? Eu antes de entender essas coisas, e ainda continuo tentando entender melhor, mas para mim essa coisa de glorificar a Deus tinha um quê de etéreo, assim, de mundo espiritual, de anjinho, de luz que brilha. Isso aqui está glorificando a Deus. Cai um facho de luz na cabeça da gente. E não é bem isso. Nada contra experiências que você pode ter com Deus no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua caminhada. Não é isso. A questão é entender que aquilo que eu faço, entender que aquilo que eu faço pode glorificar a Deus. Como? Sendo pleno. Deus criou a terra com algum problema, irmão? Deus criou a terra com algum defeito? Deus criou esse cosmo de alguma forma faltando alguma coisa? Absolutamente. Tudo que Deus criou, Ele mesmo olhou e disse, o que, gente? Que era bom. Quando Deus diz que alguma coisa é boa, eu acho que é um selo de aprovação, é um ISO 9000 bacana, né? Deus dizendo que é bom. Hoje, nós reproduzimos essa ação
e precisamos fazer que o que nós fazemos tenha essa mesma essência, ou esse mesmo desejo, pelo menos, de que seja pleno, de que glorifique a Deus por ser pleno. Você tem que ser o melhor advogado que você pode ser. E quando você for o melhor advogado que você pode ser, saiba de alguma coisa, você está glorificando a Deus. Quando você cuida da sua casa, minha irmã, dos seus filhos, meu irmão, minha irmã, quando você vai para o teu trabalho, quando você faz o que faz, façamos nós da maneira como deve ser feito, porque isso glorifica a Deus. Sem querer espiritualizar a coisa, essa é uma realidade maravilhosa, que a gente vai desprezando, porque a gente se afasta dessa realidade, e isso, na minha concepção, é realmente maravilhoso. Muito bem, vamos dar um outro passo. Tudo criado por Deus, tudo lindo, eu preciso trabalhar e pensar dessa maneira, que legal, mas quando eu olho para esse mundo hoje, opa, não está legal. Tem morte, tem guerra, tem fome, tem violência, tem doença. Está um caos isso aqui de novo, parece que está um caos, né? Bom, a decadência chegou ao mundo por aquilo que nós chamamos de queda. Nossa concepção disso é queda, está no Gênesis capítulo 3, a gente não vai ler porque não temos tempo, mas a queda é o rompimento daquele shalom. Lembra? 3 relações, Deus, homem, criação, rompeu isso. O homem rompeu a sua relação com Deus, porque o desobedeceu, porque quis ser autônomo, porque quis andar com as suas próprias pernas. Imediatamente ele rompe a sua relação com o próximo, questionado a respeito do que tinha acontecido. Já vai Adão e já empurra a Eva para frente, foi a mulher que o Senhor me deu, já criou treta na hora, e depois com a criação. As coisas foram degringolando, uma coisa terrível, como uma verdadeira infecção, vai tomando conta da existência humana, vai tomando conta do coração do homem, e a própria criação vai sendo afetada em tudo isso. Agora, os seres humanos ficam alienados da criação, eles, inclusive os animais fogem do homem, porque eles se tornam um ameaçador ao homem, aos animais, aliás, né? As relações corretas se corrompem, nada funciona mais, o negócio foi sério. Agora, quando eu olho para esse mundo afetado pelo pecado, eu devo percebê-lo como absolutamente mau? Será que estragou de vez? Como é que está o mundo hoje? A gente reflete sobre criação, a gente pensa na queda e a gente olha para esse mundo hoje. Se nós tivermos o olhar equivocado, nós vamos dizer assim, está tudo lascado mesmo. Agora não tem mais salvação. Deus não está nem mais aqui. Já foi embora, largou a gente aqui, está tudo arrebentado. Isso é um perigo. Esse é um perigo, nós precisamos tomar cuidado. Com certeza o mal moral, inclusive, entrou no mundo e causou danos sérios ao mundo. Nós hoje vivemos o reflexo dessa desobediência e desse caminho errado que escolhemos. Mas a fé cristã nunca deixa de crer que o bom Deus que projetou tudo isso continua ainda empenhado em abençoar isso aqui. Deus ama esse universo e Deus ama o homem. Biblicamente, o mundo continua um lugar fundamentalmente bom, embora o mal esteja entre nós. Como é que eu tenho certeza disso? A própria Bíblia vai nos dando essas indicações. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19:1, Davi escreveu isso muito tempo depois do Gênesis, e muito tempo depois da queda. E de que céu que Davi está falando? Desse aqui. Esse lugar ainda é a habitação de Deus. Deus ainda está por aqui, ok? Agora, nesse mundo em que vivemos, há shalom, ainda que diminuído, ainda que comprometido, há espaço para Deus operar e trabalhar em nós e através de nós. É importante reconhecer essa verdade, principalmente diante de algumas visões que tomam conta do coração de muito crente hoje, que condena tudo que esse mundo tem. Nada da igreja, da porta da igreja para fora, presta.
tudo é contaminado, Deus não está em lugar nenhum, nada presta, tudo é profano, só o que acontece aqui dentro que é sagrado. A gente chama isso de dicotomia, corte, divisão, profano para cá, sagrado para lá. Quem inventou essa história, não vou dizer que inventou, mas potencializou essa história, adivinha? A cultura grega. Eles achavam que tudo que era material era mal, e que a verdadeira elevação espiritual estava em desprezar o material e seguir o espiritual. E isso só podia acontecer em alguns casos pelo entendimento, pelo conhecimento, ou mesmo só depois que morre, porque aí você está liberto do material. O teu espírito está preso nesse corpo mortal, malvado, ruim, decadente. E aí o que eles diziam? Então aproveita a vida. Já que você está preso nesse corpo, curta a vida, faça tudo o que você quiser, porque depois que você morre, você é liberto desse corpo malvado material e vai viver a plenitude de uma espiritualidade saudável com Deus. Uma grande bobagem, porque tudo que Deus fez é bom e continua sendo bom. É claro que há problemas nesse mundo criado por Deus, mas esse não é um problema nosso. Deus está trabalhando para isso acontecer, e a gente não pode perder isso de vista. Quanto aos problemas a serem, esses problemas a serem superados, a boa notícia é essa, é que Deus não deixou a gente sozinho aqui. Ele continua trabalhando. Deus está atuando para restaurar este mundo contaminado pelo pecado. Aqui cabe talvez uma colocação que eu ouvi há um tempo atrás. Eu não sei muito bem se foi Lutero que falou isso, se foi Agostinho, um desses caras bons de teologia, disse o seguinte, que o mundo e o pecado que corrompe o mundo, a gente pode fazer uma metáfora entre o metal e a ferrugem. Você tem um metal puro, bacana, uma barra de ferro bonita lá, você coloca ela na rua, na chuva, no tempo, como a gente fala, né? Coloca lá no seu quintal, 2 dias já começa a aparecer a ferrugem. Passa uma semana, já tem uma camada maior. A ferrugem não é do ferro, mas ela contamina o ferro. Quando a gente tira a ferrugem, tem ferro ainda por baixo. O pecado, portanto, tem essa forma de pensar, eu acho bacana, para nós entendermos que ele está aqui, ele nos contamina, nos compromete em muitos aspectos, mas se tirar o pecado, tem um mundo bom ali, e esse é o mundo que nós vivemos. A certeza de que Deus está trabalhando nesse mundo é percebida pelos profetas. Você que é cristão, você sabe, tem os profetas menores, profetas maiores, e esses caras visualizam o futuro. Uma das coisas que o profeta faz é perceber o futuro. Deus dá a eles essa condição e eles escrevem isso. E quando a gente olha para os profetas, eles estão enxergando lá na frente. E o que é que eles estão vendo? Um mundo restaurado, porque Deus está trabalhando nesse mundo. Isaías 11:6, ele diz: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Relato de um novo mundo, relato de uma nova ordem no mundo natural. Novo céu, nova terra, restaurado por Deus, e essa restauração já está acontecendo. Muito bem, o que é que eu faço diante de tudo isso? Que bom, o mundo está complicado, não, isso não é bom, mas o mundo está complicado, o mundo está estragado, mas Deus está aqui, o mundo não é tão ruim assim. Onde é que eu me encaixo em tudo isso? Bom, vamos lembrar que nós temos um chamado para sermos pessoas que se relacionam bem com Deus, com o próximo e com a criação, cumprindo o nosso mandato dado a nós na criação. Ok, isso a gente já entendeu. Mas agora, diante do entendimento de que Deus está restaurando o mundo, nós somos convidados, se não convocados, a cooperar com Deus na redenção desse mundo. Nós somos chamados por Deus, gente. Nós somos chamados por Deus a viver desse jeito, como Ele criou todas as coisas e desejou que assim fosse. E Ele nos convida para também sermos instrumentos de restauração junto com Ele, atraindo pessoas para o Shalom. Essa é a visão bíblica do que significa ser uma pessoa. Somos chamados a recuperar o propósito original da criação. Somos chamados para cooperar com Deus à medida que Ele redime o mundo. Isso é maravilhoso. É importante lembrar, gente,
que muitos de nós têm a vida dividida. Aliás, essa é a tônica das nossas conversas aqui, né? Vida dividida. Uma vida espiritual, que envolve igreja, que envolve Bíblia, que envolve evangelismo, que envolve louvor, adoração, essas coisas que a gente sabe muito bem o que é. E do outro lado da vida, o resto. Trabalho, lazer, família. Muita gente entre nós não consegue fazer a coisa se conectar. Por que temos essa divisão na nossa fé? É justamente esse ponto de partida. Você está vendo como a maneira como a gente pensa, que vem lá de trás e influencia o que a gente vive hoje, a maneira como a gente vive hoje. Por achar que a queda foi demais e que ela prejudicou o mundo, eu deixo de observar algo muito maior que está por trás disso, que é a própria criação do Deus Todo-Poderoso. E eu me perco nisso, esquecendo aquilo que o salmista diz em Salmo 24, 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, e os que nele vivem, perdão. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Portanto, tudo o que nós fazemos e o solo que nós pisamos é sagrado. Todas as atividades humanas devem ser direcionadas para fazerem a obra do Senhor. Não somente pastor, não somente missionário, não somente evangelista, não somente o cantor, o instrumentista. Todos nós e tudo que nós fazemos tem a ver com fazer a obra de Deus. Por quê? Existem más maneiras de fazer negócios. E elas não refletem a vontade de Deus, e você há de concordar comigo. Existem más maneiras de criar os filhos. Mas quando eu percebo esse conjunto de informações e coloco isso dentro do meu coração, da minha cabeça, e dirijo a minha vida a partir dessas informações, a obra de Deus começa a acontecer em tudo aquilo que eu faço. Irmão, é necessário que você rejeite essa dicotomia e encontre esse link entre o teu trabalho, a tua atividade cotidiana, com aquilo que a gente chama obra de Deus. Porque o que você faz também é obra de Deus. Eu já tive a infelicidade de dizer para algumas pessoas que queriam servir mais a Deus, para elas largarem tudo e abraçarem o chamado missionário. Eu estou dizendo porque eu tive a infelicidade, porque talvez, eu não sei se eu aconselharia as pessoas a fazerem isso novamente. Se não for uma determinação divina muito específica no coração da pessoa, eu acho que eu não faria isso. Porque às vezes a gente acha que só quando a gente abraça o ministério e vai para a igreja que a gente está fazendo a obra de Deus. Irmão, não se engane. O que você faz é a obra de Deus. Deus continua provendo todas as coisas, e assim eu posso compreender que o trabalho que tenho está ligado ao trabalho de Deus aqui na terra. Ele está provendo todas as coisas, Ele está redimindo esse universo. Temos o privilégio de participar da manutenção e da renovação que Deus está fazendo nesse mundo. Deus está agindo e a gente pode participar disso. E eu quero dizer que é importante, irmão, que esse movimento aconteça, esse avivamento aconteça. A gente pode fazer uma grande revolução nesse mundo se nós percebermos isso, deixando Deus nos usar naquilo que a gente faz. Certa vez, já contei essa história aqui, aliás tem uma música do Resgate que fala isso. Um sapateiro procurou Lutero e perguntou para ele: Lutero, como é que eu glorifico a Deus com aquilo que eu faço? Lembre-se que esse é um momento histórico onde essa ruptura era absoluta, muito mais forte talvez até do que hoje, porque a igreja era senhora de tudo, não é? Sabemos da briga que foi o tempo da reforma, aquela coisa toda. Talvez a expectativa desse sapateiro fosse Lutero dizer: irmão, larga essa sola, vai procurar outra sola. Link agora, esse link foi bacana, aos reformados, né? Larga essa sola aí, vai para convento, vai para o seminário. Não, Lutero falou assim para ele: irmão, faz o melhor sapato que você puder,
E venda pelo preço mais justo que você puder, porque assim você está glorificando a Deus. Isso é incrível, isso é libertador, gente. E é maravilhoso, esse convite é maravilhoso. É preciso ter uma visão maior da vida cristã, irmãos. É preciso sair das quatro paredes, da caixinha, e perceber que Deus está lá. Quando você está sentado no teu escritório sozinho, fazendo aquela planilha de cálculo chatíssima, Ele está lá. Quando você está tentando vender aquele troço esquisito, que você não sabe mais o que falar para vender, Ele está lá com você. Quando você está cuidando dos teus filhos, quando você está fazendo o que você estiver fazendo, Deus está lá. A gente pode mudar a nossa forma de fazer as coisas, diminuindo a pobreza, gerando bons empregos. Você pode financiar estudo para crianças carentes. Você pode financiar necessidade de gente que precisa. Você pode advogar com um custo inferior para aqueles que precisam. Você pode abrir portas de estágio para quem precisa. Você pode abrir espaços do teu tempo para ajudar novos talentos. Você pode contribuir com entidades que melhoram o mundo. Você pode comercializar de modo justo e criativo. Você pode dar aulas para quem precisa. Você pode ser um funcionário exemplar e responsável. Você pode trabalhar com pessoas de outra fé e mostrar como um cristão se comporta diante da vida e dos negócios nesse tempo tão corrupto, gente. Está faltando o crente dar testemunho do que é ser crente, do que é amar a Deus e viver dessa maneira. Você pode não ser ganancioso, mas ser um pouco mais generoso na hora de praticar a tua atividade profissional. Você pode inclusive praticar um preço justo pelo teu serviço, pelo teu trabalho. Você pode ser um cristão profissional em qualquer área. Você pode inclusive cuidar bem dos teus funcionários. Coisa que também às vezes falta de forma tão clara. Você pode se preocupar com o meio ambiente e outras tantas e tantas coisas mais. Eu acho que a partir dessas conversas a gente pode começar a orar pedindo para Deus discernimento, para que aquilo que a gente faz se conecte com aquilo que a gente crê. Amém, gente? O que a gente faz precisa estar conectado com o que a gente crê. Chega de sair daqui e ser alguém que não se distingue dos outros, porque assimila o jeito de viver que se encontra fora do pensamento cristão. Ou chega de nós sairmos daqui e nos tornarmos gente que não se comunica com os demais, porque nos isolamos em nosso nicho, em nosso gueto. Vamos deixar que as nossas atividades, que a nossa vida reflita e sinalize o reino de Deus que já está entre nós. Que Deus nos abençoe nessa tarefa, em nome de Jesus.